Fé não é esperança. Fé não é o pensamento positivo. Fé é a certeza das coisas que se espera, mas ainda não vemos. Esperar é esperar a bênção. Fé é crer que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas dentro de nós, às vezes não entendemos, às vezes não conseguimos crer que Deus tem o melhor para nós. Parece que o mundo conspira ao nosso favor, não. Parece que o mundo está conspirando contra nós. Dentro da gente, um poço escuro, sujo, lamacento. E eu me pergunto, será que ainda existe um pedacinho de fé? Será que eu consigo acreditar em alguma coisa? Eu sei que não existe mais jeito para mim, porque foi eu mesmo que coloquei nessa bagunça. Mas será que ainda eu posso crer em algum ponto de esperança? Antes de mais nada, eu gostaria de ler um texto com vocês, lá de Romanos 4,18, que diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu sou Patrícia Copete e nesse canal nós falamos de uma vida em abundância. Que bom ter você aqui. Hoje o meu tema principal é falar sobre vida em abundância, sabedoria, excelência nos relacionamentos. Estamos na série O Poder. E se você não assistiu ainda os outros 5 vídeos dessa série, vai aqui no meu canal, na aba Playlist, e no primeiro quadradinho já vai aparecer a série O Poder. Eu conto um pouquinho da experiência que eu tive com o Senhor Jesus, onde que Ele me ensinou que sem Ele eu não posso fazer nada. Se você ainda não assistiu, depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Se inscreve nesse canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Isso nos ajuda bastante. Eu queria pedir primeiramente desculpa pelo que eu não consegui gravar o vídeo de Ano Novo, tá? A gente estava lá com a minha família na véspera do Ano Novo e depois da meia-noite a gente foi surpreendida por uma notícia ruim. A loja do meu tio foi assaltada mais ou menos naquele momento lá, e a gente teve que ir lá socorrer ele. E aí eu não consegui gravar porque na sexta eu já tinha gravado o vídeo da sexta, no sábado eu precisei correr com as coisas do Ano Novo e deixei pra gravar no domingo. Então acabou que no domingo a gente acabou indo atrás dessas coisas. Então eu peço perdão, nós vamos continuar aqui todo domingo às 8 da noite. Primeiramente eu gostaria de ler uma passagem lá em Mateus 14, 25, Mateus 14, de 25 a 31, que diz o seguinte: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és você mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Será que a nossa vida não é igual aqui a de Pedro? Nós começamos na caminhada da fé, temos fé que Jesus vai estar conosco, nós pedimos para Deus: Deus, me chama para ir ter contigo, andar sobre as águas. E quando Jesus manda a gente vir, nós vamos com aquela alegria, com aquele entusiasmo, mas por alguns segundos nossos olhos, nossos ouvidos se dispersam com os ventos fortes, com o barulho das águas, e a gente se deixa levar para o medo e acabamos nos afundando, porque não estamos olhando para Jesus. Como será que a gente consegue ter fé se a nossa vida está uma bagunça? Como ter fé quando tudo dá errado? Como continuar crendo que há uma esperança
se fui eu, estraguei tudo. É assim que a gente se sente muitas vezes. Hoje eu tava tão desanimada pra gravar, sem força nenhuma, e pedindo a Deus pra Deus falar no meu coração a mensagem que Ele queria. E eu precisava ter um pouquinho de esperança, mas eu não tava com esperança, eu não tava com fé nenhuma. E bem no dia que eu precisava gravar sobre fé, eu não estava conseguindo confiar, crer naquele que me deu a palavra. Quem é mulher entende um pouquinho mais desses nossos dias, que a gente tá com os nossos hormônios, né, a flor da pele, eles falam mais altos. E esses dias, apesar de ser o início do ano, que é a época que eu mais gosto, é a época que eu tenho mais esperança, eu não tava tão animada. Então, e também eu tenho um problema de ansiedade. Quem tem ansiedade sabe como é isso. Eu até cheguei a tomar remédio controlado algumas vezes não, um tempo atrás, e não tô tomando mais, graças a Deus. Mas a gente precisa ficar lutando contra isso o tempo todo. E aí, no mês passado, não tava muito legal, com um pouquinho de desânimo, tristeza, e eu deitei na cama da minha mãe, falei, nossa, eu tô desanimada, mãe. E ela me disse assim, eu falei pra ela, né, eu tô aqui praticamente quase todo o dia inteiro, lutando contra a minha ansiedade, contra as coisas que tá dentro de mim. E minha mãe falou assim, pede pra Deus, ora, por que você não pede pra Ele vir te consolar? Muitas vezes nós esquecemos que nós temos Deus para nos consolar. Nós esquecemos que Deus está ali para nos consolar e para nos ajudar. Deus que está ali para nos segurar a nossa mão e não deixar nos afundar. Fé nada tem a ver com o futuro. Fé tem a ver em acreditar naquilo que eu não vejo, mas que vai acontecer. Eu tenho um sonho, e alguns que estão na minha vida sabem disso, um sonho que há muitos anos, né, eu tenho dentro de mim. Só que muitas vezes eu fico desanimada porque não acontece, eu fico esperando e nada acontece. Mas eu sei, eu tenho fé, que um dia eu vou voltar aqui, vou gravar um vídeo, vou falar, gente, lembra que lá naquele vídeo, O Poder da Fé, eu falei que tinha um sonho e que eu esperava que ele acontecesse. Eu sei que um dia eu vou voltar aqui e gravar ele. Eu vou mostrar para vocês que aquele versículo de Salmos 37:4, ele é real nas nossas vidas se nós tivermos fé no Senhor Jesus. Hoje eu tô aqui para abençoar a sua vida. Como meu testemunho, ele não é um testemunho de quem fez tudo certo e não errou, mas é um testemunho de quem busca acertar. É de alguém que tem fé o suficiente para ajoelhar todo dia e entregar a sua vida, a minha vida, os meus planos, os meus desejos, as minhas paixões naquele que pode ver o meu futuro, no único piloto que pode comandar o meu barco. E eu sei que é Ele quem vai realizar esse sonho, se for a sua vontade. Essa série tem sido um testemunho para mim, um testemunho de tudo que aconteceu de ruim, ainda tem um propósito na minha vida. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para mim. Deus, Ele tem o melhor para nós. Já entrando no primeiro ponto, eu gostaria de falar sobre a raiz do inimigo da fé, porque o inimigo da fé é a dúvida, mas antes da dúvida existe o medo. E o medo, ele tem a intenção de nos paralisar, de nos estacionar, de não deixar avançar. Por isso que antes de Deus nos pedir a fé, Ele sempre vai dizer, não temos. Porque só quem pode enfrentar o nosso medo somos nós mesmos. Deus, Ele vai fazer tudo, menos a nossa parte. Ele não pode deixar de ter medo por nós. Eu tenho medo de estar aqui gravando, de pegar esse vídeo e ter que colocar lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no meu WhatsApp. Eu tenho medo da rejeição, da exposição, mas mesmo assim eu tô aqui porque o medo, ele não pode me parar. E eu preciso enfrentar isso a cada dia. A revista Super Interessante publicou uma reportagem que
aqui no dia 20 de abril de 2018, que diz que o dia mais triste da semana, segundo a Universidade Gutenberg, desculpa, na Suécia, diz que o dia mais triste da semana é o domingo. Esse vídeo tá gravado aqui para você assistir no domingo, de noite. Por que será que tem igreja todo domingo? É para você ir. Porque Deus, ele não quer ver você triste. Pelo amor de Deus, gente, você acha mesmo que Deus, ele morreu mesmo só para salvar a gente do nosso pecado, a gente ter salvação eterna e acabou? Não. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu não tô dizendo que não vai ter problema, que não vai ter dor, que não vai ter dificuldade, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos deixar o medo de lado se quisermos avançar. Nós precisamos ter fé que existe um futuro melhor, existe dias melhores. Em segundo lugar, nós precisamos ter fé que a palavra de Deus vai se cumprir. Tem uma música que eu tenho ouvido bastante do Central 3 que diz assim: até meus erros e fracassos se tornarão em milagres. É disso que se trata essa série, O Poder. Porque até os meus erros e fracassos, se a gente tivesse fé suficiente, que Deus ainda tem um plano apesar dos nossos erros, e se a gente deixar essa vida e caminhar naquilo que Ele prometeu pra gente, existe um futuro para nós. A Bíblia tem mais ou menos um total de 8.810 promessas. Promessas, se você for pegar essas 8.810 promessas e dividir por 365 dias no ano, nós temos 24 promessas por dia. Dessas 24 promessas, a gente pode pôr uma promessa por hora na nossa vida. A cada uma hora nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Vou falar algumas promessas aqui para enchendo o seu coração de esperança, enchendo o seu coração de fé. Em Isaías 40:31 tem 4 promessas num versículo só que eu gostaria de citar aqui para você, que diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel ao que vos chama, assim o qual também o fará. 1 Pedro 5:10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Será que é mais fácil ter dúvida ou ter fé? É mais fácil ter fé ou ter dúvida? Entrando no terceiro ponto aqui, terminando o nosso estudo, terceiro ponto, crer sem duvidar. Ter fé é crer sem duvidar. É lindo o que eu falei, tenho certeza que animou seu coração aí, te fortaleceu, te deixou cheio de esperanças, mas vai ter dias que mesmo que você leia todas as promessas, parece que nada isso vai te fortificar. Vai ter dias que você vai conseguir só olhar para os seus erros e não vai conseguir ver que Deus tem um plano para sua vida. Mas a gente foca muito nos nossos erros, esquecendo que não é o que a gente faz que cumpre as promessas, mas sim o que Ele faz, o que Ele já fez por nós na cruz. Nós vamos ter que, nesse dia, lembrar do versículo do que o autor de Hebreus diz: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está
proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não fazendo como Pedro, deixando todo o barulho das águas, do vento, o medo encher a nossa mente. Não, mas nós vamos olhar para Jesus, que é o nosso consumador da nossa fé, o qual pelo gozo estava proposto, suportou a dor, a cruz, a afronta e assentou-se no trono de Deus, à destra de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Vamos ter que lembrar o que lá na carta de 2 Coríntios 5,17 diz, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vamos ter que deixar todo o nosso passado, nós vamos ter que deixar os nossos erros e olhar para frente e olhar para Jesus e caminhar sobre a fé que existe um futuro melhor. Não é fácil, mas o livro dos livros diz que somos mais do que vencedores. A vitória já é certa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Só não esqueça de como você vai chegar lá. Você vai ter o emprego que você tanto quer, mas será que você vai chegar lá cheio de dívidas, não podendo aproveitar o emprego que você tem, o salário que você tem para poder pagar aquelas contas que você não acertou antes de estar ali no emprego? Aquelas contas que você deixou acumular para o desequilíbrio emocional? Você vai ter a sua família, você vai ter os filhos que você quer, mas como você vai chegar lá? Arrebentado emocionalmente porque você decidiu entrar em relacionamentos errados? Teu ministério vai romper, mas você vai chegar com quantas pessoas feridas pelo caminho? Nessa série eu tenho te dado passo a passo para não cometer os erros que eu cometi, para reconhecer o seu erro, para viver o seu luto, aprender com a sua dor, deixar Deus tirar as pessoas erradas da sua vida, orar para quem viu seu futuro e entregar na mão do melhor piloto. Acreditar que tem um futuro lindo para você. Se seu coração já tá enchendo aí, se tá apertado aí, se já tá pegando fogo, é porque Deus está falando para você: não pare, aguenta só mais um pouco, tá chegando, confia, a sua promessa está a caminho. Domingo que vem, às 8 horas, aqui nesse canal, tem o poder da cura. Estamos quase terminando essa série e o meu desejo é te ver curado, assim como Deus tem me curado. É ter uma vida, que você tenha uma vida abundante no Senhor Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida.